E o Flamengo tem novo patrocínio. O vídeo de hoje do canal do Nicola com uma série de novidades envolvendo o rubro-negro. Falo também sobre o Palmeiras com conversas avançadas com a CIMED. Já no São Paulo, Luizão, muito perto de deixar o tricolor. Resta saber se agora, com uma pequena compensação, ou de graça no mês de fevereiro. Te atualizo sobre as últimas do público. Ranking de público na temporada de 2022, tudo o que você precisa saber sobre o mercado de transferências no Brasil e no exterior, são várias as novidades a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por Diário de São Paulo, Gazeta Esportiva, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, entre outras, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre bastidores, mercado, transferências, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E nesse final de semana só tem jogão com cotações espetaculares. Tem, por exemplo, nesse sábado, Palmeiras e Fluminense, Fluminense e Palmeiras no Rio de Janeiro. A vitória do Fluminense paga R$ 2,74, em caso de empate R$ 3,10. Já em Botafogo e Flamengo, se o rubro-negro não vencer, você vai faturar alto. Vitória do Botafogo pagando R$ 4,60 e o empate pagando R$ 3,75. Tem também clássico em Minas Gerais, América e Atlético Mineiro. R$ 4,70 para a vitória do América, R$ 3,55 para o empate, R$ 1,73 para a vitória do Galo. Para não perder essas apostas na Aposta Ganha, super simples, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo ou aponta seu telefone celular para o QR Code que está aparecendo na tela, beleza? Boa sorte! Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação de que o Palmeiras completa 108 anos de existência nessa sexta-feira e o ano de 2022 é uma temporada para ser lembrada. Título do Campeonato Paulista, chances de conquistas no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, além de uma série de recordes. Por exemplo, o Palmeiras tem o melhor aproveitamento de pontos desde 1993, o maior percentual de vitórias desde 1944, o menor percentual de derrotas desde 1972, essas últimas estatísticas do SofaScore. Bora contar também que o West Ham fechou a contratação de Lucas Paquetá do Lyon. Negócio que pode chegar até 60 milhões de euros ou 307 milhões de reais. O Flamengo, como clube formador, vai ter direito a mais ou menos 11 milhões de reais, mais um jogador da seleção brasileira mudando de clube às vésperas da Copa do Mundo. Quero contar também que o Ajax rejeitou a última proposta do Manchester United de 90 milhões de euros. Esse era o valor fixo, sem bônus. Ainda assim, o Ajax disse não, alegando que não teria tempo hábil para contratar um substituto para o Antony. O detalhe é que o Ajax sabe há meses da vontade do atacante brasileiro em se mudar para o Manchester United. O Antony, inclusive, já deu uma entrevista reclamando da postura dos dirigentes do clube holandês. Resta saber como é que essa história vai terminar. Péssima informação para o São Paulo, que imaginava faturar entre 70 e 80 milhões de reais. Para completar o giro de notícias, contar que a Globo anunciou nessa sexta a aquisição ou a prorrogação do contrato com a Copa do Brasil. O torneio vai seguir em TV aberta, TV fechada e pay-per-view da Globo. Contrato novo de 2023 a 2026. Já o Altos do Piauí tirou sarro de São Paulo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, times eliminados pelo Flamengo na Copa do Brasil. Você vai lembrar que o Altos também caiu para o Fla, mas com muito mais dificuldade, segundo o próprio clube piauiense, que tuitou o seguinte, abre aspas, pelo menos marquei de bicicleta. Quem deu mais trabalho para o Flamengo nessa Copa do Brasil, fecha aspas, querendo dizer que o Altos vendeu mais cara a eliminação do que os rivais gigantes. Para completar o giro de notícias, uma curiosidade barra informação triste. Um caminhão da Adidas que saiu de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro foi roubado na entrada do Rio. Mais de 25 mil camisas do Flamengo que seriam comercializadas desapareceram do mapa e estão sendo vendidas em comunidades por preços a partir de R$ 150 reais, bem mais barato do que seria na venda oficial. Já Léo Senna, volante que foi revelado no Goiás, teve seu nome publicado no BID e é novo jogador do Goiás. A curiosidade é que ele ainda não assinou esse contrato, vai precisar de exames médicos, o vínculo registrado na CBF até dezembro de 23. E a saideira do giro de notícias tem a ver com o Henrique Dourado, ex-centroavante de Flamengo, Palmeiras, entre outros. Ele está jogando no futebol chinês, até tem bons números por lá, mas se meteu na maior enrascada. Ele acabou derrubando um árbitro em campo e, de acordo com os responsáveis pelo campeonato chinês, houve a intenção do Henrique Dourado em fazer isso.
A punição, 1 ano de suspensão, além do pagamento de uma multa de R$148 mil. Como consequência, o Henrique Dourado está tentando convencer os dirigentes do seu clube a deixar a China. A única punição, essa punição é restrita para o futebol chinês. Para o Brasil, ele não consegue mais voltar. A janela de inscrições por aqui está encerrada. Caberia no seu time do coração? Você gostaria do Henrique Dourado para 2023? Bom, bora falar sobre os 10 maiores públicos, ou melhor, sobre o ranking com os 10 clubes com maior média de público em 2022, agora ficou mais acertado. Levantamento do GE aponta aqueles times que têm a melhor média desde o início da temporada. A primeira colocação, você sabe de quem? Acertou quem respondeu: o Flamengo, 41.316 torcedores. Segundo lugar do Corinthians, 36.989. Terceiro lugar do São Paulo, pouco mais de 33 mil torcedores. Na quarta colocação, Palmeiras, com 32 mil torcedores. Em quinto, Fortaleza, ótima surpresa. O Leão do Pici tem levado uma média de 28 mil torcedores, pouco mais do que o Atlético Mineiro, com 28.195. Sétima colocação do Cruzeiro, líder da Série B, com uma média de 27.380. Ceará, outro clube nordestino, muito bem colocado na oitava posição com 27 mil torcedores. Fluminense em nono com 23 mil, efeito Fernando Diniz. E a décima posição do Grêmio, 19.397, mais um time que joga a segunda divisão. Hora de falar sobre o Vasco da Gama com novidades nessa sexta-feira, enfim. Depois de uma longa novela e vários problemas que foram surgindo, o Vasco e a 777 oficializaram a transferência da gestão do clube. A partir dessa sexta-feira, o Vasco é tocado única e exclusivamente pelos executivos da empresa norte-americana. As pendências foram solucionadas, o pagamento daquela dívida que o clube tinha com a FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, também foi quitado e já há a conclusão do registro da nova empresa na CBF. A partir de hoje, a 777 pode tocar o Vasco da maneira como quiser, inclusive fazendo aquele aporte de 120 milhões de reais, algo que não vai acontecer, até porque as contratações estão impedidas. Desde a quinta-feira se encerrou o ciclo de registros no Campeonato Brasileiro da Série B. De qualquer forma, a partir de agora, a escolha do técnico, a renovação do contrato do Andrei Santos e outras pendências podem ser solucionadas. O que a gente tem escutado é que o Vasco vai deixar para contratar um novo treinador apenas para 2023 e vai ficar com o Emílio Faro até o fim da temporada, até para atender a um pedido dos líderes do elenco. Antes de mudar de assunto, só contar que o Vasco anunciou nessa sexta-feira Lúcio Barbosa como seu novo CFO, Chief Financial Officer. É o cara que vai cuidar da parte financeira do Vasco e da 777. A gente já sabia que o Paulo Brax seria o executivo de futebol, entre outras mudanças. Boa sorte a 777 nessa missão super importante. 700 milhões de reais por 70% das ações foi o valor investido para a aquisição do Vasco. Até agora, o clube brasileiro que mais valeu nessa negociação. Bora falar sobre o Palmeiras e negociações com a CIMED. O Verdão está perto de anunciar mais um patrocinador. Para quem não conhece, a CIMED é do ramo farmacêutico, uma das maiores empresas desse meio, e tem negociações avançadas com o clube. As suspeitas começaram a surgir nessa quinta-feira quando o CEO da empresa, o João Adib, postou uma série de imagens na academia de futebol ao lado da Leila Pereira com a nova camisa. A vice-presidente da empresa, a Carla Marques, repostou todas essas fotos do João, para depois sabermos que ambos são palmeirenses fanáticos. Confirmei antes de gravar o vídeo que existem de fato negociações avançadas entre CIMED e Palmeiras para o patrocínio, mas não deve ser para o time de futebol profissional masculino. As tratativas entre a Leila e a CIMED para esse momento prevêem um acordo de patrocínio no time de futebol feminino, que já é bancado pela Betfair e também pelo Cartão de Todos. Mais um patrocínio que vai permitir ao Verdão se tornar ainda mais forte no futebol feminino, trazendo receitas para o próprio clube. Mais pra frente isso pode mudar, a CIMED pode entrar no departamento de futebol profissional masculino e também no uniforme, é uma possibilidade, mas para um segundo momento, dependendo de como funcionar a parceria nesse primeiro momento. Só para completar sobre o Palmeiras, ciclo de contratações é encerrado. Nesse momento a busca do Verdão é pela transferência de alguns atletas, entre eles o Kusevich, zagueiro chileno, um dos 6 estrangeiros, exatamente pelo
fato de ter estourado o limite de estrangeiros é que o Palmeiras gostaria muito de encontrar um clube interessado no Kusevich, de preferência para venda. Ele foi sondado pelo Hertha Berlim da Alemanha e por um time da Turquia que não oficializaram proposta. Pelo menos até esse momento as janelas dos principais mercados do futebol europeu estão se encerrando nos próximos dias. Quero falar agora sobre Flamengo. Uma série de novidades no Flamengo, sexta-feira pra lá de agitada. Primeira delas, talvez a mais importante, a Sisticard é a nova patrocinadora da barra traseira da camisa do Fla. Contrato até dezembro de 2024, ou seja, quase 2 anos e meio de duração. A ideia é já estrear com esse patrocínio no confronto contra o Vélez, marcado para quarta-feira na Argentina, semifinal da Libertadores da América. Acordo de 20 milhões de reais. Pouco inferior a 10 milhões de reais por ano, levando-se em consideração que na barra traseira, uma das propriedades menos valiosas, foi um bom acordo. Mais um belo acordo do departamento de marketing do Rubro Negro. Queria contar também que hoje, nessa sexta-feira, no Flamengo, o Davi Luiz treinou. A gente tinha muita dúvida em relação à situação dele. Ele, desde quarta-feira, ele mesmo admitiu que tinha uma doença, algo grave, e aí descobriu-se que ele poderia ter uma suspeita de hepatite viral. Desde quinta-feira tem sido feitos uma série de exames. Nessa sexta-feira os exames continuam, ainda não há uma definição, mas a boa notícia é que ele tem conseguido treinar com os companheiros. Já Lázaro, o empresário dele, se reuniu com os representantes do Flamengo na tentativa de uma renovação de contrato. O Lázaro e o João Gomes estão nesse processo de renovação. E o empresário dele deixou bem claro para os dirigentes do Fla que existe mais um interessado no meia atacante. O clube do exterior quer levar o Lázaro em definitivo e essa proposta é do Celta. Por falar em jogadores saindo do Flamengo, Vitinho não é mais atleta do Rubro Negro. Acordo com Al Ettifaq do mundo árabe. O Flamengo não leva absolutamente nada com a transferência, mas faz uma economia de aproximadamente 4 milhões de reais em salários daqui até dezembro e ainda fica com 35% do valor de uma venda futura, imaginando que ele possa se valorizar, render uma outra negociação e aí sim o Flamengo faturaria alguma coisa. Um dos atletas mais caros do atual elenco, com rendimentos próximos a 1 milhão de reais por mês. Péssimo negócio, tá? O Flamengo, quando contratou do futebol russo, desembolsou 45 milhões de reais. Associado a esse 1 milhão de reais por mês de salário, você faz as contas e chega à conclusão do quão ruim foi esse acordo. Para fechar o vídeo, eu quero falar sobre o São Paulo e Luizão. Alguns dias atrás, havia deixado claro para vocês que Igor Gomes não renovaria o contrato e que a negociação com o Luizão estava bem complicada, para não falar que estava inviável. Até o Carlos Belmonte desmentiu, disse que havia uma conversa boa com o Luizão, havia muita expectativa de acordo. Pois bem, nessa sexta-feira, uma série de notícias dão conta de que o Luizão também está de saída do São Paulo. Resta saber se agora, com uma pequena compensação financeira, ou a partir de 1º de fevereiro, dia seguinte ao fim do seu contrato. O Luizão não quer renovar o contrato com o Tricolor. São Paulo chegou a oferecer um salário 7 vezes maior do que o atual. E o Luizão disse não. Entre as alegações está o fato dele ter propostas do West Ham e do Fulham, além de interesse do Porto e do Benfica. O Fulham gostaria de levá-lo agora e fez uma oferta bem pequena ao São Paulo, que não agradou. São Paulo só vai topar liberar o Luizão agora se houver uma compensação financeira ou um percentual de uma venda futura maior do que dessa primeira oferta feita pelo time inglês. Fulham tem pressa, até porque a janela de transferências na Inglaterra se encerra em 1º de setembro. Luizão, desde que demonstrou sua intenção de não renovar, foi escanteado do elenco do São Paulo. Nos 7 jogos do mês de agosto, ele só esteve em campo uma única vez, durante 20 minutos, no confronto contra o Red Bull Bragantino. Em algumas das partidas, nem chegou a ser relacionado, como por exemplo no jogo contra o Santos, em que não ficou nem no banco de reservas. O que mais me chama a atenção é como o São Paulo perde atletas de graça ou quase de graça, atletas formados na base do clube. Mas outro ponto que chama a atenção também, como os jogadores formados em Cotia demonstram nenhuma gratidão ao time que investiu durante anos. Porque são vários os casos de jogadores que fazem esse procedimento. O Marquinhos só não saiu de graça porque surgiu uma proposta de última hora do Arsenal. O Vitinho foi embora alguns meses atrás para o futebol mexicano. Se a gente voltar no tempo, tem o João Schmidt, o Militão, o Cipriano, enfim. Agora mais 2 casos, do Igor Gomes e do Luizão. É preciso entender por que os atletas que ficam tanto tempo em Cotia aceitam deixar o São Paulo sem garantir qualquer retorno financeiro ao clube. Se tem alguma suspeita, use o espaço para comentários. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra daqui a pouco às 7 no programa do Nicola. Abraço, tchau!